Estou chegando na estação de trem de Milão. É daqui que parto para Roma. Vou em busca de histórias na capital italiana. Serão mais ou menos 4 horas de viagem. Trem é algo que me fascina. Não é à toa que a gente coloca um trem em quase tudo que fala lá para as bandas de Minas Gerais. A Clarinha aqui tá bem-humorada, porque não sabe o tanto que vai me filmar. Uma das histórias que pretendo contar é o que aconteceu na Itália antes de Cristo surgir nas terras do Império e o que aconteceu com a arte nos primeiros séculos após a sua morte. Até mesmo porque não há como falar da arte italiana sem falar do cristianismo. Bem perto da estação de trem, já temos uma referência, que aqui é o centro do catolicismo, a Casa do Papa. Mas muito antes da religião católica brotar por essas bandas aqui e mudar toda a representação artística, os romanos já estavam fazendo coisas maravilhosas, na arquitetura, escultura e pintura. Por sorte nossa, esse legado cultural está espalhado pelas ruas da cidade. A origem desse conhecimento artístico romano vem dos etruscos, povos que habitavam as regiões da península entre os séculos XII e XVI a.C. E sobretudo da Grécia, porque os romanos pagavam um pau para os gregos, epicentro das grandes descobertas da arte. Dos etruscos vieram influências mais populares na escultura, voltado para uma expressão mais realista, daquilo que se via no dia a dia. Já na arquitetura herdaram os arcos e abóbadas, que permitiram espaços mais amplos, sem excesso de colunas, como nas construções gregas. Mas foi justamente com os gregos que os romanos tiraram as melhores inspirações. Importaram técnicas e conceitos para então acrescentar novos detalhes. A influência desses povos está por toda parte, mas naturalmente com uma originalidade romana. Pelo menos uns 200 anos antes de Cristo, os romanos já estavam dando pitaco lá na Grécia. As cidades viviam em constante conflito. Virava e mexia, pedia uma forcinha para os romanos, que eram bons de briga e de política. Tanto ajudar os gregos nesses conflitos internos, chegou uma hora que os romanos se reuniram e falaram o seguinte: quer saber de uma coisa, galera? Vamos tomar conta dessa porra toda. E aí começou a surgir, aos poucos, o Império Romano. E Roma se tornaria um dos maiores impérios de toda a história. Eu fui dar um rolê para ver de perto o que sobrou dessa época. O calor que estava fazendo aqui, velhos, eu tive que molhar a palavra com uma boa cerveja Moretti. É uma pena que aqui não se encontra uma cerveja bem gelada como no Brasil. Aqui é um dos fóruns romanos da época imperial. Era o centro da vida pública. Haviam vários edifícios e cada um tinha sua função, inclusive as basílicas, que têm origem grega, utilizadas para reuniões e assembleias, e que mais tarde serviu de inspiração para as primeiras igrejas católicas, como essa aqui, uma das mais antigas de Roma, a Basílica de Santa Sabina. Esse local era onde aconteciam reuniões, decisões políticas e celebrações de vitórias. Os arcos são um exemplo disso, narram as conquistas do Império. Porém, os romanos davam ênfase na escultura de uma forma mais histórica, enquanto os gregos realizavam esses monumentos para celebrações divinas, com uma estética mais idealizada. Os romanos eram mais realistas, o que levou a uma nova representação plástica no Ocidente. Nesse detalhe do Arco de Tito, mostra a vitória sobre Jerusalém por volta de 70 anos depois de Cristo. Percebe-se um espaço mais livre acima das figuras, o que causa uma impressão de mais movimento. Antes, a maioria das figuras tocava o limite superior do friso.
Mas não eram só os arcos que representavam as vitórias, as colunas também tinham esse propósito. Essa aqui é do imperador Trajano, deixa a gente perplexo e maravilhado. A narrativa cobre uma extensão de 200 metros, mais de 2.600 figuras, entre humanos, animais, arquitetura e cenário. Praticamente uma reportagem, um documentário. A figura do Trajano aparece mais de 60 vezes. Foi construído para celebrar a vitória contra os dácios, a atual Romênia, cuja conquista deixou a herança da língua latina. Era um novo vocabulário da arte sendo aperfeiçoado e reinventado. Bem perto da coluna do Trajano fica o Coliseu. O estádio era para divertir os imperadores. Um triste capítulo da história que dispensa comentários. Mas não há dúvidas que é uma maravilha de arquitetura da antiguidade. Construído algumas décadas depois do início da era cristã, um Maracanã para show de horrores. O fim da tarde anunciava uma tempestade e a Clara já tinha se ligado. Não demorou muito para a chuva invadir o Coliseu e acabar com o rolê da galera. Mas parecia um castigo dos deuses. A arquitetura aqui não foi tão boa assim não. Esse tanto de arco, esse tanto de vão aberto, é isso que está acontecendo no Coliseu. Parece que o mundo está acabando aqui, ó. Chuva de pedra, o pessoal entrando em desespero. Tá realmente assustador. Mas tá uma delícia. Depois do calor que fez aqui, não tem nada mais merecedor do que uma chuva gratificante para refrescar a alma. Chuva de verão em Roma. Chuva de pedra. Você vê que essa arcada, essa construção aqui, essa arquitetura não é lá dessas melhores não. Porque imagina os imperadores deviam cortar um prego aqui na chuva de verão, hein? Eu vou ter que me recolher porque a coisa tá feia aqui, é muito raro. Mas o reflexo da tempestade de verão não deixou consequências. Não demorou para que tudo voltasse à normalidade turística. A influência grega e etrusca está exposta na fisionomia da cidade, no principal cartão postal de Roma. As arcadas, herança dos etruscos, e as colunas vieram dos gregos. Cada andar tem um tipo de coluna grega. A ordem dórica, mais robusta, na sequência a ordem jônica e no terceiro andar a ordem coríntia, que é mais delicada. O curioso é que as colunas não tinham função de sustentação, eram meramente decorativas. Um detalhe: na verdade, era o frufruzinho mesmo dos romanos. Muito dessa arquitetura, escultura e monumentos que foram realizados durante o período imperial estão espalhados por Roma. Mas e a pintura? Dessa arte não sobrou quase nada para contar história, mas ainda assim tem história para contar. Para isso, vou dar um pulo na cidade de Pompeia. E em breve eu te convido para me acompanhar nessa jornada.